Caros irmãos, vamos lembrar André Luiz, que no livro Agenda Cristã assim nos diz: ante o bloco de pedra bruta, não se prenda à ideia do peso. Lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. Queridos irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui pelo Facebook. Mais uma vez aqui nos encontramos com a ajuda dos amigos espirituais para vibrar, sentir, refletir sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Sempre gosto de relembrar que esses nossos encontros são semanais, todas as quartas-feiras, às 10 horas. Aqui estaremos para refletir, trazendo orientações à luz da doutrina espírita. E nestes momentos de grandes desafios, vamos nos permitir o convite que sempre refaço. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização das nossas mentes e corações, sempre voltados à luz que nos direciona ao bem. E o tema de hoje, que eu quero falar com vocês, é sobre o ser integral. Vamos refletir durante esses minutos um pouco mais sobre a nossa existência. O que somos? Qual a finalidade da vida? O que perturba ou impede a nossa caminhada? Bom, podemos compreender que somos seres humanos com necessidades materiais, porém, com a finalidade principal é aproveitarmos a oportunidade de nos evoluirmos espiritualmente, na busca da angelitude deste ser integral. E o nosso apego à matéria é consequência do nosso egoísmo, que está presente no orgulho, que simplesmente é uma exaltação da personalidade. Com isso, muitas vezes sentimos erroneamente que somos sempre melhores do que o outro. Quantas vezes nos sentimos superiores sem o sermos? E o Mestre Jesus destaca que para sermos perfeitos, temos que entender e vivenciar a caridade como amor ao próximo. E isso já falamos em encontros anteriores. A perfeição de que Jesus nos ordena está centrada na caridade que fizermos ao nosso próximo. E essa caridade deve ser exaltada para que culmine até no amor aos inimigos, aqueles que não comungam com as mesmas ideias. Quando Jesus, por exemplo, nos conta na parábola do bom samaritano, por exemplo, ele faz uma apologia ao amor ao próximo, porém isento de preconceitos, de segundas intenções. Jesus evoca também, nesta parábola, a ideia de que a humanidade é muito mais importante do que quaisquer crenças particulares, com posturas, com posicionamentos ideológicos. Vamos refletir sobre a nossa participação na sociedade. Primeiro, ninguém é uma ilha. Segundo, cada um de nós tem a responsabilidade para com o próximo em termos dos pensamentos que nós emitimos, tanto sejam eles verbais ou simplesmente o pensar. A aura do nosso planeta Terra nada mais é do que uma soma de todas essas vibrações, dessas formas de pensamento que emanam de todos nós, os seus habitantes. Assim, um único pensamento de melhoria que seja lançado no nosso planeta Terra, ele pode ser um fator desencadeante da perfeição, digamos, do nosso planeta e do universo. Contudo, para que possamos emitir os bons fluidos, é necessário que saibamos ouvir com clareza as palavras de Jesus. E para isso, devemos estar constantemente, não uma vez ou outra, constantemente purificando o nosso, digamos assim, o vaso interior,
para que possa, através desse conhecimento cada vez mais puro, criemos condições mais adequadas para o crescimento dessa semente do bem em cada um de nós. Mas como funciona o processo evolutivo? O momento do nosso processo evolutivo, vamos lembrar, ele se iniciou quando nós adquirimos o livre-arbítrio. A partir do momento que fomos criados e passamos a ter a consciência dos nossos atos, para então aprender a discernir sobre muitas coisas, como o bem e o mal, a verdade e a impostura, o certo e o errado, o belo e o feio, o isso ou aquilo, a rua larga, a rua estreita. Então, após vencer esses questionamentos básicos e adotar uma postura, isto é, fazer a escolha, e que se segue, fazendo essa escolha, que nós vamos seguir a nossa jornada evolutiva. Nós, como seres existenciais, sempre oscilamos entre dois extremos. Ou seja, pelas reminiscências do passado, que estão lá no nosso inconsciente, ou as conquistas que nos cumpre alcançar, alguns denominam superconsciente. Dessas alternâncias, nós nascemos e renascemos para triunfar. E as dificuldades que são encontradas, elas fazem parte do método para alcançar as nossas metas, adquirir os nossos propósitos. É o caminho da renovação inevitável. E essa etapa, mesmo na dor, a vitória vai ser alcançada. Se por um lado o egoísmo se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, que são voltados especificamente às necessidades materiais, eles ainda não despertaram para as necessidades espirituais. Nós temos que despertar para elas. O ser fisiológico, ele vai preferir tesouros de significado e aplicação imediata. Usos externos, utilidades, são aqueles que dizem: quero viver 1000 anos em um dia intenso. Mas quantas das vezes é um ano intenso de consumismo, individualismo e egoísmo. Por outro lado, o chamado ser psicológico, ele vai analisar os tesouros que têm prioridade, pois esses tesouros são internos e permanentes. E o que nos diz o Espiritismo? Ele nos esclarece sobre a vida futura, sobre a lei de justiça, amor e caridade. À medida que nos esclarecemos sobre as coisas espirituais, menos valor vamos dar às coisas materiais. E automaticamente o egoísmo vai se enfraquecer, não duvidemos disso. E para sermos melhores na atual existência, que comportamentos devemos buscar? Quantos de nós nos questionamos sobre isso? Mas no processo de autotransformação, essa renovação espiritual ou reforma íntima, são vários. Vamos citar alguns. Eu preciso ter aceitação da realidade de hoje, para não instalarmos em nós um regime de cobranças injustas para conosco e também para com os outros. Que outra conduta? Uma postura de aprendiz. Fugir daquele estado doentio de autossuficiência, mantendo o interesse na busca do novo. Lembremos de Sócrates, que afirmava: só sei que nada sei. Vamos manter uma postura de vigilância, ter a mente aberta e em estado de alerta sempre ativa, voltada às boas leituras, às conversas, aos lazeres, às ações sociais, que permitam uma higienização de pensamentos, de meditação, de reflexão no bem. Uma outra postura é a observação de nós mesmos. Fazemos uma autoavaliação constante para conhecer o nosso mundo subjetivo. Conhecemos as nossas emoções. Uma outra postura é a renúncia. Selecionar ambientes e costumes, pois eles refletem muito do nosso mundo mental. Uma outra postura é o auto-perdão. É a aceitação plena das faltas que cometemos,
mas que gostaríamos de não cometer mais. Temos então que recomeçar. Uma outra postura é o comprometimento com a evolução. O serviço continuado, buscando a severidade e disciplina na construção desse homem novo, desse ser integral. Uma outra postura é a oração, que vai nos permitir uma terapia da mente, despertar da nossa intimidade de forças nobres que até então estão adormecidas. Outra postura é o trabalho. É dar utilidade a todos os momentos em nossas vidas. E por último, o amor incondicional, o auto-amor. Aprender a gostar de nós mesmos, sem exageros, se valorizar. E a meta do Espiritismo é a formação desse homem de bem. Conhecemos o verdadeiro espírita pelo esforço que faz na sua transformação moral. Isso está nas bases da doutrina. A busca dessa autoaceitação para não cairmos em ameaças interiores gravíssimas, como, por exemplo, a culpa, a autopunição, a baixa estima. Somente conhecer-se não basta. É necessário fazermos também um trabalho de autoaceitação. Por fim, queridos irmãos, lembremos que a reforma íntima é um trabalho intenso e sequencial. Lembremos que essa reforma íntima é uma habilidade para lidar com essas nossas características de personalidade, como o nosso caráter, o nosso temperamento, os valores, os vícios e os hábitos que tenhamos. Somos individualidades. Que possamos refletir um pouco mais sobre isso. Espero que tenhamos aproveitado esses minutos, esses momentos, e que possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos novamente sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Um abraço fraterno em todos, fiquem em paz e continuem se cuidando. Até o próximo encontro.